Estamos de volta e agora nós vamos acompanhar como que foi as 3 primeiras testemunhas ouvidas na CPI do saneamento ontem. As primeiras oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o saneamento da cidade ouviu 3 testemunhas nesta quinta-feira na Câmara de Vereadores. Alguns dados revelam a realidade preocupante sobre a estação de tratamento de esgoto, a ET, e seus impactos no meio ambiente e na saúde pública de Balneário Camboriú. A primeira testemunha foi o engenheiro ambiental do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, Wagner Clayton Fonseca, que apresentou um cenário catastrófico sobre a estação de tratamento. Segundo ele, fiscalizações realizadas na estação evidenciaram uma série de irregularidades, incluindo momentos em que não havia operadores no local. Em novembro de 2020 foi o cenário mais crítico. Praticamente todas as etapas de tratamento tinham problemas, né? Inclusive os laudos demonstraram que teve oportunidades que o efluente saiu mais poluído do que entrou. A estação tinha gravíssimos problemas em todas as fases. A reforma que foi feita, a última reforma do tanque aerado, que permitiu que ele voltasse a funcionar agora em junho de 2024, as eficiências já aumentaram significativamente, melhoraram bem, mas ainda não atende aos parâmetros de lançamento no Rio Camboriú, conforme relatos da própria EMASA. A segunda a depor foi a bióloga Aline Petris, que apresentou dados científicos da sua tese de doutorado, indicando a presença de bactérias fecais na água da Praia Central e no Rio Camboriú, capazes de causar doenças. Em seu estudo, a Aline comparou amostras do Rio Camboriú em 2 pontos distintos, no limite entre Camboriú e Balneário Camboriú e na saída da estação de tratamento de Balneário. De acordo com análises realizadas por ela, o nível de demanda bioquímica de oxigênio, um indicador de poluição orgânica, era significativamente maior na água coletada em Balneário Camboriú. Ouviu muito isso, né? A culpa é de Camboriú, a culpa é de Camboriú. Então, o que a gente fez? Eu e o vereador Lucas Gotardo, junto com a equipe dele, a gente pegou uma lancha e a gente foi para o Rio Camboriú coletar a amostra. Então, a gente coletou as amostras na divisa do Rio Camboriú com o Balneário Camboriú. A gente fez a coleta também na saída da estação de tratamento de esgoto de Balneário Camboriú. O valor de DBO deu 193,53 miligramas por litro. E na divisa entre o Rio Camboriú, na divisa entre Camboriú e Balneário Camboriú, deu menos 3 miligramas por litro. Então, por mais que Camboriú ele possa participar ali, ter um pedaço de responsabilidade em relação à poluição do Rio Camboriú, a falta de eficiência na estação de tratamento de esgoto de Balneário Camboriú contribui muito mais. Finalizando a reunião, Vinícius de Oliveira, ex-gerente de expansão da EMASA entre 2017 e 2018, afirmou que durante a sua gestão havia projetos planejados para a ampliação da estação de tratamento. Os projetos não foram executados, não aconteceram até hoje, que foram citados pelo senhor? Eu não tenho acompanhado muito, tá? Mas o Parque Inundável é uma coisa que a gente já tinha solicitado e não aconteceu até hoje. Começado a trabalhar nisso, né? Inclusive o projeto. Uma etapa ali do Rio das Ostras também ali que tinha, mas eu acho que é um problema de licenciamento, eu não sei direito, também não aconteceu a última etapa do Rio das Ostras. A própria ampliação da ET, né? O melhoramento dela, o constante melhoramento, a gente conseguir evoluir dentro dela já em direção àquele projeto maior. Então isso aí a gente não via acontecendo. Estamos aqui com o Joel, para o comentário político. Bom dia, Joel, tudo bem? Bom dia, Bianca, tudo bom? Então, nós vamos continuar falando, então, um pouquinho, sobre a CPI, que ficou marcada, então, a próxima reunião para quinta-feira, dia 14, às 2 horas da tarde, também no plenário na Câmara de Vereadores. Vou colocar aqui para você, então, o trechinho da primeira testemunha, que foi o engenheiro ambiental do IMA, o Wagner Clayton. Vamos acompanhar. Em novembro de 2020 foi o cenário mais crítico. Praticamente todas as etapas de tratamento tinham problemas, né? Inclusive os laudos demonstraram que teve oportunidades que o efluente saiu mais poluído do que entrou. A estação tinha gravíssimos problemas em todas as fases.
A reforma que foi feita, a última reforma do tanque aerado, que permitiu que ele voltasse a funcionar agora em junho de 2024, as eficiências já aumentaram significativamente, melhoraram bem, mas ainda não atende aos parâmetros de lançamento no Rio Camboriú, conforme relatos da própria EMASA. Queria que você comentasse, então, um pouquinho sobre esse trecho do depoimento do Wagner, que é o engenheiro ambiental do IMA. O Wagner, engenheiro ambiental, esteve em 2020 já. E a questão que ele comenta aqui, a questão da falta de eficiência da lagoa, que ele aponta no novembro de 2020, só que no início de 2020, em janeiro, já se apontava que a lagoa iria a colapso. Então já haviam sido falas repetidas, falavam para o atual prefeito, que também ainda era o Fabrício ainda estava no seu primeiro mandato. 2020 foi o ano que foi a reeleição do Fabrício. Se falou muito disso na pré-campanha, se falou muito disso na campanha, mas Fabrício maquiava todos os dados, na época já, maquiando os dados e não deixava realmente a população saber o que estava acontecendo. Então nós entendemos que o crime ambiental que está acontecendo hoje na EMASA, ele já vem de 4 anos atrás. Porque já apontava ali, ao ponto da EMASA pedir para o IMA uma liberação para tirar a manta que existe a lagoa, para fazer a aeração, isso é uma manta. Eles queriam retirar aquela manta, porque aquela manta ela sobe, ela flutua e começa a prejudicar as cadeias de aeração, não fazendo o tratamento correto. Então, já lá em 2020, havia o problema, a prefeitura queria fazer um remendo, o IMA proíbe de fazer esse remendo, o IMA proíbe, ele não permite que essa membrana seja retirada, ele até aconselha a fazer uma nova lagoa de tratamento. Então, já vimos um crime ambiental de 4 anos. Outro depoimento que também foi muito importante, né? O depoimento da bióloga, da Aline Petris, que também fez seu depoimento ontem. Eu vou te passar um trechinho também do depoimento dela. Ouviu muito isso, né? A culpa é de Camboriú, a culpa é de Camboriú. Então, o que a gente fez? Eu e o vereador Lucas Gotardo, junto com a equipe dele, a gente pegou uma lancha e a gente foi para o Rio Camboriú coletar a amostra. Então, a gente coletou as amostras na divisa do Rio Camboriú com o Balneário Camboriú. A gente fez a coleta também na saída da estação de tratamento de esgoto de Balneário Camboriú. O valor de DBO deu 193,53 miligramas por litro. E na divisa entre o Rio Camboriú, na divisa entre Camboriú e Balneário Camboriú, deu menos 3 miligramas por litro. Então, por mais que Camboriú ele possa participar ali, ter um pedaço de responsabilidade em relação à poluição do Rio Camboriú, a falta de eficiência na estação de tratamento de esgoto de Balneário Camboriú contribui muito. Queria que você comentasse então um pouquinho dessa fala dela, que também é muito importante, né? Dados importantes. Isso, a doutora Aline, né, doutora em biologia, na época ela fez um trabalho junto com o Lucas Gotardo, para derrubar a tese que quem estava poluindo o rio era Camboriú. Porque a prefeitura, o antigo diretor, na época que era o atual, na época que era o Douglas, em todos os programas de rádio, televisão e jornais, ele chegava e falava que a lagoa estava legal, estava correto, e o problema era Camboriú que estava poluindo o rio e dessa forma poluindo a praia. Ele sempre colocou essa culpa sobre a questão de Camboriú. Tanto que na época, Lucas Gotardo, com mais alguns vereadores, Juliana Pavan, André Meirinho, eles começam a buscar os dados ali. Então o Lucas ele sobe o Rio Camboriú junto com a doutora, com a bióloga, e começa a fazer as análises. E essas análises comprovam realmente que quem estava poluindo era a questão da EMASA. Tanto que o Douglas ele vai para programas de rádio afrontar o vereador na época. Chamava o vereador de mentiroso, chamava o vereador de canalha. Aí começa uma série de filmagens mostrando ali, tu vê até o primeiro comentário do engenheiro, que chegou ao ponto de o que sair da lagoa, saía com muito mais esgoto, muito mais DBO do que entrava. Então ele estava pegando um esgoto, conseguiu potencializar da falta, ou melhor, da irresponsabilidade deles. Falta de caráter do antigo diretor de realmente assumir a bronca e resolver. Muito ego, muita politicagem, falta de administração, falta de corpo técnico, aconteceu o que está acontecendo hoje. Outro depoimento que nós tivemos ontem, né, com toda certeza, é muito importante também, porque é do ex-gerente de expansão da EMASA e traz, então, ali fatos importantes para a gente concluir ali esse primeiro período ali das testemunhas, né? Vamos acompanhar.
Os projetos não foram executados, não aconteceram até hoje, que foram citados pelo senhor? Eu não tenho acompanhado muito, tá? Mas o Parque Inundável é uma coisa que a gente já tinha solicitado e não aconteceu até hoje. Solicitado não, começado a trabalhar nisso, né? Inclusive o projeto. Uma etapa ali do Rio das Ostras também ali que tinha, mas eu acho que é um problema de licenciamento, eu não sei direito também, não aconteceu a última etapa do Rio das Ostras. A própria ampliação da ET, né? O melhoramento dela, o constante melhoramento, a gente conseguir evoluir dentro dela já em direção àquele projeto maior. Então isso aí a gente não via acontecendo. O que você destaca então deste terceiro depoimento feito ontem? O engenheiro Vinícius, ele esteve na primeira gestão ali do Fabrício Oliveira, ele entrou com o primeiro grupo, ele entrou junto com o seu Carlos Hack, um grupo muito técnico. Hoje o Vinícius está como secretário de obras de Itajaí, ele é uma pessoa muito ligada ao Auri Pavone, um cara de conhecimento técnico, um cara que conhece, entende muito daquilo. Ele, na época, ele já apontava as dificuldades, eles já buscavam, naquela época, lá em 2018, não só estruturar, mas fazer ampliação da lagoa. Já tinha todos os laudos, tinha todas as ideias, já começava a questão de fazer a questão dos primeiros estudos, né, e fazer os projetos, mas, infelizmente, quando o seu Carlos Hack sai da Imasa, todo esse grupo técnico que estava junto com ele também sai junto, e é onde que entra a questão do Douglas junto com um grupo totalmente de fora, e começa a ter essa série de problemas junto à Imasa. A Imasa é hoje a companhia mais lucrativa da cidade. O que entra de dinheiro na Imasa é uma fortuna. Então, se deram para o Douglas uma empresa lucrativa, organizada, e hoje, no final do mandato do Fabrício, essa empresa está com déficit, ela está devendo, está com problemas de caixa e ela está totalmente desestruturada, está totalmente quebrada, tanto a questão de água quanto de esgoto. Com toda certeza vão ter muitas coisas ainda para falar, né? Faltam mais depoimentos para serem feitos, depoimentos importantes também, né? Como do próprio Douglas. Então agradeço aqui a sua análise, né? E na semana que vem, então, teremos com toda certeza mais assuntos para estar comentando sobre a CPI do saneamento. Bom, agora então, nós vamos acompanhar a previsão do tempo. Nesta sexta-feira, o dia amanheceu com variação de nuvens, chuva fraca e isolada, porém no decorrer do dia, o sol predominará na maioria das regiões. A temperatura diminui ao longo do dia e ficará mais baixa à noite. Um sistema de massa de ar mais seco e frio avança pelo estado. No sábado, teremos o predomínio de sol e poucas nuvens em Santa Catarina, com temperaturas amenas no amanhecer, com mínima em torno de 4 graus nas áreas mais altas do Planalto Sul, com chance de geada fraca, em rápida elevação durante o dia. E o sistema de massa de ar mais seco e frio continuará atuando em Santa Catarina. Domingo e segunda-feira, teremos sol e algumas nuvens no estado, devido a uma massa de ar mais seco. E a temperatura permanecerá em elevação em todo o estado, com a mais alta acima de 30 graus na maioria das regiões. Bom, assim nós encerramos então a edição de hoje do TVC News. Desejo a todos um excelente dia e um ótimo final de semana.